escárnio. O que mais dói ao ser golpeado é o escárnio. Estamos carregando dormentes longos e pesados sobre os trilhos cobertos de gelo. Se qualquer um de nós cair, há enorme perigo não só para o infeliz, mas também para os companheiros que, junto com ele, carregam o dormente. Um colega e velho amigo meu tem, de nascença, uma luxação na coxa. Ele se considera feliz por ainda conseguir trabalhar, uma vez que para pessoas com defeito físico, como ele, cada seleção significa morte certa na câmara de gás. Agora ele vai mancando ao longo dos trilhos, carregando um dormente excepcionalmente pesado. A poucos passos do lugar onde esses são empilhados, vejo que ele quase perde o equilíbrio, com perigo de cair e derrubar também os outros. Como ainda não recebi um dormente para carregar, vou automaticamente em seu socorro para apoiá-lo e ajudá-lo a carregar. Eis que já desce o cacetete sobre minhas costas. Com uma gritaria louca, sou repreendido e mandado de volta. Mas poucos minutos antes, o mesmo supervisor acabara de me dizer em tom de deboche que nós, velhacos, não tínhamos espírito de camaradagem. De outra feita, a uma temperatura de 20 graus negativos, começamos a picar a camada superior do chão, que estava completamente congelada em plena floresta, para assentar tubos de canalização de água. Na época eu já estava bastante enfraquecido fisicamente. Chega o capataz, bochechudo e de faces rosadas. Seu rosto lembra uma perfeita cabeça de leitão. Noto que está usando luvas grossas, que fazem muito bem naquele frio, enquanto nós temos que trabalhar sem elas. Além disso, traja um casaco de couro forrado de peles. Ele me fixa por algum tempo, calado. Tenho um mau presságio, pois à minha frente se vê um monte de terra que permite controlar perfeitamente o quanto já produzi. Então ele começa: "Seu vagabundo, estou de olho em você o tempo todo. Ainda vou ensiná-lo a trabalhar mesmo que você tenha que arrancar a terra a dentes. Olha que faço você esticar as canelas aqui mesmo. Em 2 dias acabo com você. Logo se vê que em toda a sua vida nunca trabalhou. Afinal, o que você foi antes de vir aqui, seu porcalhão? Comerciante, hein? Para mim tanto faz. Tenho que levar a sério sua ameaça de acabar comigo em pouco tempo. Fico parado de pé e o fito com firmeza nos olhos. Eu era médico, especialista. O quê? Médico? Você aliviava o bolso das pessoas, isto sim. Senhor capataz, por casualidade, meu trabalho principal era feito de graça, em ambulatório para os pobres. Isso foi demais. Ele se atira em cima de mim, me derruba no chão e berra feito um louco. Não lembro mais o que. Mas tive sorte. Um capo do meu grupo de trabalho mostrava-se muito reconhecido para comigo. Passei a ser seu protegido, desde quando lhe dera atenção ao me contar seus casos amorosos e conflitos matrimoniais durante a marcha de várias horas rumo ao local da obra. Filo com visível compreensão profissional e impressionei-o com uma diagnose caracterológica sobre a sua esposa e alguns conselhos psicoterapêuticos. Desde então ele me era muito grato. Já fazia vários dias que sua gratidão me era de grande valia. Isso porque mantinha um lugar reservado para mim ao seu lado, na primeira fileira de 5 da nossa coluna de trabalho, que perfazia geralmente 280 indivíduos. Isso para mim foi de valor enorme. Imagine-se a situação. De manhã cedo, ainda no escuro,
Entramos em forma. Todos têm medo de chegar muito tarde, pois terão que se postar nas últimas fileiras. Acontece que, em caso de se precisar homens para outro comando de trabalho, desagradável e impróprio, chega o chefe do campo, momento temido este, para buscar o número necessário de prisioneiros precisamente das últimas fileiras. Esses, então, têm que sair andando rumo a um comando de trabalho estranho e ao qual ninguém está habituado, sendo por isso muito temido por várias razões. Mas às vezes também acontece que o chefe do campo, no intuito de pegar os espertos, pega justamente as primeiras fileiras de 5 homens. Qualquer súplica ou protesto é silenciado com alguns pontapés certeiros e as vítimas da sua escolha são tocadas aos berros e empurrões. Isso, porém, jamais poderia me acontecer enquanto durassem as confidências do meu capo. Eu tinha meu lugar de honra reservado e garantido a seu lado. E havia mais um detalhe. Como era o caso com quase todos os internados no campo, nessa época eu já sofria de graves edemas provocados pela fome. Minhas pernas estavam tão inchadas e a pele tão esticada que já não conseguia dobrar direito os joelhos. Para enfiar os pés inchados nos sapatos, eu precisava deixá-los abertos. E mesmo que tivesse meias, não poderia calçá-las. Tinha sempre os pés molhados e os sapatos recheados de neve. A consequência foi que logo fiquei com os pés crestados e feridos. Literalmente, todo e qualquer passo que desse significava um pequeno martírio. Além disso, ao marchar sobre os campos cobertos de neve, ia-se acumulando gelo no calçado defeituoso. Repetidamente acontecia que um companheiro caía, fazendo com os que vinham atrás também caíssem sobre ele. Neste caso, aquela parte da coluna tinha que parar e esta se dividia, mas não por muito tempo, pois imediatamente um dos guardas da escolta vinha correndo e choviam coronhadas sobre os companheiros para que se levantassem logo. Quanto mais à frente a gente estivesse na coluna, menos efeitos teriam sobre a respectiva fileira essas repetidas perturbações, e por isso, tanto menos se teria que ficar parado para então alcançar os outros na corrida, a despeito dos pés doloridos. Por isso me dava por satisfeito, porque podia, como médico e psiquiátrico honorário do Sr. Capo, marchar ao lado dele, na primeiríssima fileira, e, por conseguinte, em ritmo uniforme. Isso para não falar de outras vantagens adicionais, quando da distribuição da sopa do meio-dia, enquanto havia sopa, o capo, ao chegar a minha vez, mergulhava a concha mais fundo no barril para apanhar algumas ervilhas. Naquela ocasião, portanto, esse capo, um ex-oficial, teve a coragem de segredar ao irritado capataz que ele me conhecia como um bom trabalhador. Pouco adiantou, porém mesmo assim mais uma vez escapei com vida. No dia seguinte, o capo contrabandeou-me para outro comando de trabalho. Com esse episódio, relativamente trivial à primeira vista, eu quis apenas mostrar que mesmo aquele que já perdeu a sensibilidade emocional ainda chega a ser tomado de revolta, não por brutalidade externa ou qualquer dor física, mas pelo escárnio que acompanha tudo isso. Naquela ocasião, o sangue subiu-me violentamente à cabeça ao ouvir a desfaçatez de um indivíduo que não tinha a menor ideia da minha vida anterior. Um indivíduo, devo reconhecer que essa observação posterior perante os companheiros que me rodeavam me aliviou de certa forma, embora pareça infantil, tão ordinário e de aspecto tão brutal, que a enfermeira do hospital em que eu trabalhava não teria deixado entrar nem na sala de espera. Entretanto, também havia capatazes que tinham pena de nós e faziam o possível para amenizar nossa situação, ao menos no local da obra.
É verdade que também eles frequentemente nos lançavam no rosto que um trabalhador normal, em menos tempo, renderia muito mais do que nós. Entretanto, aceitavam nossa réplica de que um trabalhador normal não se sustenta com 300 gramas de pão e 1 litro de sopa rala por dia. Teoricamente, na prática era menos ainda. De que um trabalhador normal não está submetido à mesma pressão psicológica que nós, que nada ficávamos sabendo dos nossos familiares, igualmente levados para campos de concentração ou logo executados em câmara de gás, que um trabalhador normal não se encontra sob constante ameaça de morte, diariamente e a qualquer momento, etc. e etc. Certa vez, dei-me até ao luxo de fazer a seguinte observação frente a um capataz de boa índole. Se o senhor aprender comigo a fazer punções cerebrais em poucas semanas, assim como eu estou aprendendo a trabalhar com terra com o senhor, então gozará de todo o meu respeito. Ao que ele sorriu. A apatia, como principal sintoma da segunda fase, é um mecanismo necessário de autoproteção da psique. Reduz-se a percepção da realidade. Toda a atenção e, portanto, também os sentimentos se concentram em torno de um único objetivo, pura e simplesmente salvar a vida, a própria e a do outro. Assim se podia ouvir repetidamente os companheiros dizerem, quando voltavam do local de trabalho ao campo, à noitinha, numa exclamação bem típica: então, passou mais um dia.